Olá, turma! Hoje o nosso vídeo é sobre tipos de argumento. Nós vamos iniciar entendendo o que é um argumento, né? Em textos, em textos tanto orais quanto escritos, nós precisamos usar argumentos, na maioria das vezes, para convencer o leitor, para convencer o ouvinte. E o que é um argumento? O argumento é uma parte do meu texto usada para comprovar a tese, que é a ideia central do meu texto. Essa comprovação de tese, ela pode acontecer de várias maneiras. Por quê? Porque eu tenho inúmeros tipos de argumentos. Hoje nós vamos ver aqui na nossa videoaula apenas 5, mas existem muitos tipos de argumento, muitos mesmo. Nós vamos começar hoje pelo argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É quando eu uso para comprovar o meu texto, para comprovar a minha tese, a citação de alguém que seja autoridade no assunto. Por exemplo, se eu quero falar de algo da saúde, algo relacionado à alimentação saudável, quem é autoridade no assunto para falar sobre a alimentação saudável? Um nutricionista, né? Alguém que tenha propriedade sobre o assunto, certo? Então, o argumento de autoridade é basicamente isso. Depois, nós temos o argumento de causa e consequência. Como assim? Toda ação tem uma reação, não é assim que diz os estudiosos? Toda causa tem uma consequência. Por exemplo, se eu me alimentar de maneira totalmente desregrada, com alimentos que não são saudáveis, com alimentos que não trazem nutrientes, com alimentos que só me fazem ficar com a saúde frágil, eu vou ter uma consequência, né? Eu vou ficar doente, a minha imunidade vai ficar muito baixa, eu vou sofrer uma série de consequências, uma série de efeitos dessa minha má alimentação. Então, quando eu falo em causa, é o que causou. Quando eu falo em consequência, é o efeito, certo? Então, o argumento de causa e consequência é esse, né? Que fala a respeito de algo que é praticado e que lá na frente vai ser direcionado ao efeito, ou seja, toda ação tem sua consequência. É assim que fala? Então, esse foi nosso argumento de causa e consequência. Depois, nós temos o argumento de exemplificação. O argumento de exemplificação diz respeito muito à questão de querer mostrar para o outro coisas que deram certo. Como assim, coisas que deram certo? Bom, se eu estou ministrando aulas de redação e eu tenho alunos que tiraram nota 1000 no Enem. Quando eu quiser dar aula para outras pessoas, qual é o argumento que eu vou usar para convencê-las que, estudando comigo, elas terão nota alta no Enem? Ora, eu vou dizer que eu já tive alunos e tiraram nota 1000 no Enem. Certo? 1000 ainda não, mas eu já tive que chegaram bem pertinho. Enfim, então, quando eu uso o argumento de exemplificação, eu vou estar mostrando para as pessoas que algo que eu fiz deu certo. Então, eu vou ter como comprovar. É assim? Próximo argumento. Argumento de princípio. Eu posso chamar também de argumento de provas concretas. Geralmente, um argumento de princípio, eu trago dados. Como assim? Vocês já viram textos por aí que usam dados do IBGE, por exemplo?
30% da população do país exerce a função tal. Quem está falando isso? É uma autoridade? Não. É uma coleta de dados. Então, quando eu uso o argumento de princípios, eu tenho provas concretas, ok? Eu tenho que ter uma coisa que comprove que aquilo realmente de fato acontece. E como é que eu vou comprovar? Através de pesquisas, ok? Esse aqui é bem simples. Depois, nós temos o argumento por comprovação. Esse argumento também, ele apresenta dados, mas ele está mais ligado à estatística. Então, eu tenho estatísticas muito reais. Porque enquanto lá, no argumento de princípio, eu posso ter uma suposição também, eu posso usar dados que não sejam totalmente confiáveis, no argumento de comprovação, os meus dados precisam ser totalmente confiáveis. A minha fonte precisa ser confiável, ok? Então, como assim uma fonte confiável? Eu uso dados de pesquisas coerentes. Como assim? Se eu passar em 10 casas da minha rua pesquisando alguma coisa, há muitas chances daquela minha pesquisa ela não ser totalmente confiável. Porque as pessoas me conhecem, elas vão me dizer o que eu quero escutar. Mas, se alguém de uma determinada empresa for fazer uma pesquisa na minha rua e essa pesquisa fizer essa coleta de dados e me mostrar, eu tenho certeza que aqueles dados ali, eles vão ser confiáveis porque as pessoas não conhecem quem está fazendo a pesquisa, então vão dizer o que realmente pensam e não o que a pessoa quer escutar, entendeu? Então, argumento de princípio, eu tenho alguns dados, porém esses dados eles podem ser reais ou nem tão reais assim. Argumento de comprovação, eu preciso ter dados verdadeiros, preciso ter estatísticas, eu preciso ter percentuais, ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, essa questão aí das argumentações e até a próxima aula.